Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Hoje temos muitas atrações e informações. Confira o advogado Marcos Tavares Leite analisando o uso dos acordos extrajudiciais entre empresas e trabalhadores. O economista Joelson Sampaio comentando sobre investimentos em renda fixa. A arquiteta e urbanista Estela Macedo Alves falando sobre o carnaval de rua em São Paulo, além de dicas e curiosidades. E nesta semana, o presidente do Simples, Joseph Cury, recebe o sócio fundador da Bis Capital, Daniel Orlean. Fique conosco. Em vigor desde o final de 2017, a reforma trabalhista trouxe vários pontos controvertidos, de apoio, de rejeição e outros que não se saberia nem ao certo como ela seria aplicada. Uma dessas questões é o acordo extrajudicial. O acordo extrajudicial ele é homologado em juízo, portanto gera uma segurança jurídica tanto ao empregado como ao empregador. E, por outro lado, não há necessidade de se instituir uma situação litigiosa com contestação, instrução, oitiva de testemunhas, perícia, que muitas vezes frustra ambas as partes, quer pelo custo desse mesmo procedimento, quer também pelo tempo que se leva. Dessa forma, o acordo extrajudicial, que é homologado pela Justiça do Trabalho, requer simplesmente que haja a intenção de composição entre as partes, empregado e empregador, que estejam ambos acompanhados de seus advogados, não de um único advogado, mas cada um com o seu advogado. Levam esse acordo, essa proposta de acordo perante o Poder Judiciário, que vai analisar, podendo homologar ou não aquele acordo. Há, inclusive, quando se há alguma discrepância ou desconfiança de alguma situação inadequada, o juiz pode, inclusive, chamar as partes para uma audiência e ouvir e ter certeza de que aquela proposta de acordo reflete a vontade de ambas as partes, empregado e empregador. Pois bem, apesar dessa possibilidade, desse incentivo, inclusive, à não litigiosidade e à composição, houve muita resistência. Na medida em que, no Tribunal de São Paulo, ao início de vigência dessa possibilidade da reforma trabalhista e do acordo extrajudicial, apenas 38%, 39% das propostas de acordo eram efetivamente homologadas. Havia resistência, inclusive, em relação a uma quitação geral ou mesmo em relação ao não reconhecimento do vínculo empregatício, apesar do acordo proposto. Apesar disso, ao final do ano passado, as homologações já alcançam 80% das questões colocadas ao judiciário, que já superam um número de 5 mil. Portanto, com o passar do tempo, se vai adequando essa situação. Empregador entende, necessita de segurança jurídica em relação àquele acordo e às parcelas que são pagas. O empregado, por seu lado, também necessita de segurança jurídica em relação às verbas que ele entende devidas, que lhe são reconhecidas e rapidez para poder receber. E o judiciário também se beneficia numa situação em que pode encerrar uma questão que ela não é litigiosa, é de composição, mas que requer a fiscalização e o acompanhamento de um órgão de respeito e do Poder Judiciário, portanto, homologando isso e dando satisfação a ambos. Ganham todos. É uma modalidade que realmente é interessante, ganha a advocacia, ganham as partes, empregado, empregador, ganha o Poder Judiciário com maior agilidade. E nesse sentido, se mantém sempre as partes adequadamente remuneradas, seguras, e a formalidade, a geração de emprego, acesso ao emprego continua da mesma forma mais assegurado. Até o dia 2 de junho, as pessoas que visitarem o Farol Santander, no centro de São Paulo, vão poder conferir a exposição Web Eterna. A mostra imersiva, interativa e luxuosa conta com fotografias, vídeos raros e um rico acervo pessoal de roupas como sapatos e vestidos. A exposição é dividida em 11 espaços distribuídos em 2 andares. Ao todo, são cerca de 400 metros quadrados de possibilidades de histórias e curiosidades sobre uma das figuras mais importantes da TV brasileira. Além do acervo, existem atrações interativas, como ser entrevistado pela própria Hebe. O Farol Santander localiza-se na Rua João Brícola, número 24, no centro de São Paulo. Visite!
2019 é um ano que vai demandar bastante criatividade por parte dos investidores, principalmente por conta do nível da taxa de juros. Taxa de juros, diante da última reunião do Copom, ficou em 6,5% e a previsão do mercado para 2019 é manter esse nível de 6,5%, que acaba diminuindo um pouco a atratividade dos títulos de renda fixa, principalmente aqueles atrelados ao governo. Então, o que sobra para o investidor é pesquisa, porque tem títulos privados que são títulos mais arriscados, porém eles podem alavancar os ganhos, né? E aí, lembrando aqui, nós temos as letras de crédito, né? LCI, que é letra de crédito imobiliário, LCA, letra de crédito agrícola, enfim, tem letra de câmbio, enfim, essas letras apresentam taxas hoje mais atrativas que os títulos do governo, principalmente por conta do cenário de juros baixo. Além desses títulos, o investidor que pensa em investir mais em renda fixa, ele pode procurar também fundos de investimento que diversificam seu portfólio em títulos corporativos como debêntures, né? O que é uma debênture? É um título de dívida, mas que não é emitido pelo governo e sim por empresas. E esses títulos também têm uma rentabilidade acima hoje dos títulos públicos. Então, 2019, em termos de investimento, olhando a parte de renda fixa, é o ano que vai demandar mais criatividade do investidor para achar portfólios que consigam, de alguma forma, alavancar seus ganhos. O que significa isso? Tem que tomar mais risco, tem que se expor mais, ou seja, ou se expor em prazo, pegar títulos mais longos, ou até mesmo em taxas, porque ficar apenas em títulos públicos, a rentabilidade não vai ser como a gente observou por muitos anos num cenário de juros alto. Quando a gente olha a economia e olha a Selic, nós estamos no nível baixo de taxa de juros, principalmente quando a gente compara os juros historicamente. 6,5% é um nível baixo, claro que se comparar com outros países é um nível que ainda está alto, mas comparado com o histórico do Brasil, ele é um nível baixo e mantendo esse nível para o final do ano, tudo indica que o investidor vai ter que se expor mais para alavancar seus ganhos e essa é a dica para investimentos de renda fixa em 2019. O carnaval paulistano de rua deve crescer 60% este ano, movimentando a economia e gerando empregos. Confira a análise da arquiteta e urbanista Estela Macedo Alves. E agora a gente tem o maior carnaval que São Paulo já viu, que se espera que seja, porque são 516 blocos inscritos e cerca de 5 milhões de foliões que devem estar na rua nesses dias. Hoje a gente tem um sistema, inclusive, de cadastramento de vendedores ambulantes. Os bares se organizando melhor para atender ao público, não fechar no meio da confusão, mas sim atender e até fornecer espaços especiais, são os espaços VIPs de camarote. Então daí você abre um novo nicho ali para o dono do bar, que pode trabalhar de uma forma diferente nesse feriado do carnaval. Ou também a gente tem os empregos formais de seguranças, temos também o aluguel dos banheiros químicos, são serviços muito ligados a esses eventos que não aconteceriam dessa forma e nessa escala se o carnaval de rua não estivesse acontecendo. Também a organização do carnaval trouxe a vantagem para aqueles que não gostam do carnaval. Então, assim, às 20 horas o som tem que ser abaixado, às 22 horas as ruas têm que estar vazias, desimpedidas. Então, essa organização traz também a formalização de horários, se prevê multas ou outras sanções para quem não cumprir. Então, eu acredito que isso vai diminuir o transtorno que causa para a vizinhança que não gosta do barulho ou não gosta da festa, que realmente não é obrigado a gostar. Em relação à sujeira das ruas, acredito que a segurança sendo patrocinada esse ano por um patrocinador oficial, vá também cuidar dessa falta de higiene que ocorre nas calçadas, né? Que a gente sabe que o pessoal abusa um pouquinho.
Entrevista da Semana. O nosso convidado de hoje é Daniel Orlean. Ele é sócio fundador da Bis Capital, cujo objetivo é emprestar dinheiro para micro e pequena empresa sem garantia. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco, com o pequeno empreendedor do Brasil. Vamos falar então do diferencial da Bis Capital. Qual é o seu grande diferencial? Olha, e o que é Bis Capital? Vamos lá. A Bis Capital é uma fintech, é uma nova classe de empresas que tenta usar tecnologia para tornar a vida dos seus clientes mais fácil. Então a gente mistura tecnologia para finanças. O nosso objetivo foi se tornar o player mais rápido, o fornecedor mais rápido de crédito para o pequeno empreendedor. A gente percebeu que o pequeno empreendedor do Brasil, e isso vem da nossa própria experiência, sofre muito na hora de buscar crédito, seja porque isso demanda dele muito tempo que ele poderia dedicar ao seu negócio, ou demanda uma série de processos, documentos e até às vezes a imobilização de algum bem que para ele é importante. Então a gente quis criar um negócio que respondesse rápido, uma plataforma que pudesse avaliar rápido o crédito de uma empresa e, seja sim ou seja não, pudesse dar para ele um norte, pudesse dar para ele uma resposta que ele não tem tempo a perder. Esse é o grande diferencial na sua avaliação? Velocidade, porque é disso que o pequeno empreendedor precisa. Obviamente ele também quer taxas competitivas, ele também quer poder ter flexibilidade no negócio dele. Mas o pequeno empreendedor do Brasil não tem tempo a perder. Ele tem que negociar com o fornecedor, contratar gente, cuidar do cliente. Então o tempo é super importante. A taxa também, mas a taxa a gente busca ser competitiva e personalizada para cada empreendedor. A sua taxa oscila de quanto a quanto? Hoje a gente está trabalhando com taxa de 1,99 para as empresas com classe de risco mais baixa, até 5,49 para aquelas empresas que por algum motivo já tiveram a sua classe de risco, o seu score de crédito ao longo do tempo deteriorado. Quais são as garantias que você exige numa operação de crédito? Hoje, garantia nenhuma. O que a gente precisa é avaliar muitas variáveis da empresa. E hoje, com tecnologia, isso é possível, muitas empresas dizem que implantam mecanismos e ferramentas de inteligência artificial, aprendizado de máquinas. A gente leva isso muito a sério lá na Bis Capital. A gente avalia mais de 2.000 variáveis de uma empresa partindo só do CNPJ daquela empresa e do CPF dos sócios. Isso permite para a gente, por exemplo, saber se ela honrou compromissos no passado, se ela está pagando imposto, se ela cresceu nos últimos anos, se ela contratou ou demitiu funcionários. Isso para a gente é muito mais valioso do que, por exemplo, imobilizar um apartamento de um sócio, um carro, um automóvel ou, por exemplo, um mecanismo de faturamento, seja um recebível, uma fatura, ou para o varejo, não para a indústria, o que vem na maquininha de cartão de crédito. Ou seja, a sua operação é clean? Clean, totalmente clean. Totalmente clean. A garantia é a própria empresa, o próprio sócio da empresa que avaliza a operação, é isso? Isso. A própria empresa ela é responsável por aquilo e os sócios são avalistas. Agora, essas operações, elas têm tido êxito? Sim. Ou seja, de cada 100 pessoas que pedem empréstimo, quantas conseguem obter um empréstimo? Hoje a gente tem trabalhado com uma taxa de aprovação que gira entre 18% e 20%, que é uma taxa bastante interessante quando a gente está falando de um empréstimo sem garantias. Ou seja, uma em cada 5. Por aí. Em cada 5 você tem aproximadamente uma que é aprovado em questão de minutos, não é isso? Questão de minutos. A gente busca, o nosso foco é ser muito rápido. Então, como é tudo automatizado, quando ele faz essa submissão, a nossa máquina rapidamente busca em diferentes fontes, que são bases de Big Data, que hoje estão disponíveis no mercado, birôs de crédito e até redes sociais. A nossa máquina consolida tudo isso e um modelo que a gente desenvolveu rapidamente diz, olha, existe uma probabilidade de tanto da gente emprestar para essa empresa. Dali a gente já manda uma proposta e o cliente ele faz todo o processo online, do aceite ao envio de documentos, assinatura, para que ele possa se dedicar ao negócio dele. Esse é o nosso diferencial, como a gente já falou, e o objetivo é que isso não crie novos obstáculos na vida dele. O volume
máximo de um empréstimo na sua organização é de quanto? Hoje a gente está trabalhando com empréstimos até 150, 200 mil reais. O ticket médio gira em torno de 30 mil reais. Isso mostra que você tem, para os pequenos empreendedores, muitas oportunidades. Tem uma empresa, por exemplo, que transforma a vida dela com 5, 10 mil reais. Tem uma empresa que precisa de 50 para fazer uma reforma ou 100 para repor um estoque, abrir uma nova filial. O objetivo é que a gente consiga entender a necessidade de cada empresa e ter uma resposta precisa para ela, seja uma resposta positiva ou uma resposta negativa. O que a gente defende é que nenhuma empresa fica sem resposta, nenhuma empresa fica sem uma resposta personalizada. Rapidamente. Rapidamente. É isso que a BIS Capital surgiu para fazer. A BIS Capital existe há quanto tempo? A gente começou o negócio no início de 2016. Ficamos um ano trabalhando na plataforma, nas integrações das bases, e o nosso primeiro empréstimo foi no final de 2016 para 2017. Desde então a gente cresceu muito rápido, a gente multiplicou algumas vezes a quantidade de empresas que a gente conseguiu atender ao longo desse tempo. Isso com o uso muito intenso de tecnologia, de automação, de inteligência artificial. Então esses 2 anos propriamente ditos operacionais, deixaram a gente muito feliz com a resposta que o mercado teve. Qual o volume de empréstimos atualizados no presente momento, né? Quanto você está emprestando hoje? A gente deve chegar esse ano com geração no ano entre 150 e 180 milhões de reais. Em 3 a 4 anos a gente quer poder emprestar um patamar de 1 bilhão. Então é um crescimento muito agressivo, mas ao mesmo tempo é um crescimento calculado, porque você errar em crédito é muito perigoso. Imagina que assim, a demanda para crédito existe no Brasil e a gente tem investidores interessados por conta até da mudança de produtos, né, que a gente tem visto aí no mercado, com CDI, com as taxas de juros em patamares mais baixos do que a gente viveu ao longo de anos no Brasil. Então assim, existe dinheiro para ser emprestado, existem empresas buscando esse empréstimo, mas a gente não quis crescer tão rápido nesses 2 primeiros anos para que a gente pudesse identificar quais são as variáveis que mais têm a ver com inadimplência. Por exemplo, o pagamento de impostos tem a ver com adimplência ou inadimplência de uma empresa, ela estar no regime tributário simples afeta aquela adimplência, a quantidade de funcionários, tempo de mercado. Nesses 2 primeiros anos a gente fez muitos empréstimos com o principal objetivo de medir como essas variáveis afetam o negócio. E hoje a gente já tem um modelo que é bastante assertivo e que nos permite ter uma acurácia bem legal, né, quando uma empresa faz um pedido. Qual é a possibilidade de você aumentar o volume de empréstimo? É com recursos próprios ou recursos de terceiros? Hoje a gente capta recursos no mercado. Então a gente lançou ao longo dos últimos 2 anos debêntures que pagavam ao final de um período uma taxa combinada e de agora para frente a gente está lançando um FDIC, né, que é um fundo de investimento em direitos creditórios, que faz com que a gente possa buscar ainda mais capital. E aí a gente, no passado, recebeu investimento de algumas organizações importantes, fundos de Venture Capital principalmente, como a Monax, a Cromo, que são 2 fundos brasileiros, e a Kona Capital, que é um fundo de Washington. Isso permitiu com que a gente tivesse confiança daqueles que emprestam para dívida, aqueles que emprestam para que a gente possa emprestar para as empresas, né? No final das contas. Então, estar junto de parceiros fortes nos deu chancela. Por quê? Porque nós éramos uma startup, somos ainda uma startup em crescimento, que era muito calcada em tecnologia, que precisava desenvolver não só o reconhecimento da nossa marca, mas também a confiança dos investidores de que a gente ia retornar aquilo que eles estavam colocando na nossa mão, em nossa confiança, para o mercado. Então, acho que esses 2 anos foram principalmente para provar isso. Existe muito dinheiro no mercado brasileiro hoje para crédito. O que faltam são empresas que consigam fazer essa conexão entre a empresa que precisa e quem tem um capital que quer uma remuneração maior, desde que possa correr um risco também um pouco maior. Agora, como é que o sistema financeiro está olhando para vocês? Olha, o interessante é que nos últimos anos a gente teve muito avanço nesse mercado. O próprio Banco Central tem trabalhado na regulamentação das fintechs. Por exemplo, né, no ano passado foi lançada uma regulamentação que você pode dar uma entrada num registro de uma sociedade de crédito direto. Existe até uma associação, a ABCD, Associação Brasileira de Crédito Digital, que reúne empresas que fazem
plataformas e produtos parecidos com o que a gente faz. Seja para pessoa física, para pessoa jurídica, empréstimo clean, empréstimo com garantias. E o Banco Central tem sido muito simpático a isso. Claro que você precisa ter regulamentação, claro que não é para um banco ter uma série de impostos, governança, conformidades e as fintechs fazerem do jeito que elas quiserem. Não. Os investidores e as próprias empresas precisam de confiança. E o importante é que isso tenha avançado de maneira a descentralizar o mercado financeiro. A gente não pode mais ficar na mão de poucos bancos. Isso é importante para o tomador de crédito, isso é importante para o investidor, isso é importante para a economia. Então o Banco Central, nas últimas gestões, trabalhou muito nesse sentido, de ao mesmo tempo de fazer o trabalho de regulamentação, mas o trabalho de descentralização, para no final das contas baratear os juros, que é o que todo mundo quer. E você acredita que a tendência futura, seja nas fintechs, seja numa reolhada nesse mercado por parte dos agentes financeiros, porque a grande verdade é que a maioria das empresas não tem capital de giro hoje para rodar. Mais da metade das empresas brasileiras sentem algum problema, alguma falta de capital de giro, né? E a gente está aí para ajudar a resolver esse problema. Mas respondendo a pergunta, ela é uma pergunta bem, assim, aquela pergunta de $1 milhão ou de $1 bilhão, né? Se a gente vai falar do mercado de crédito brasileiro. Eu não acho que é nem as fintechs e nem os bancos. Eu acho que as fintechs estão fazendo os bancos evoluírem e os bancos estão fazendo as fintechs surgirem. A gente também tem visto muita colaboração entre bancos e fintechs. Saiu uma matéria recente falando de bancos tradicionais investindo em fintechs, de antecipação de recebíveis, por exemplo. Bancos investindo em fintechs que têm robot advisors, né, que ajudam o pequeno investidor a distribuir melhor seus recursos. Eu acho que vai ser um mundo bastante interessante, onde os bancos vão tentar ficar mais parecidos com as fintechs, e as fintechs vão tentar crescer para ocupar espaço que hoje ou não são atendidos pelos bancos, ou os bancos não atendem da melhor maneira. E esse ecossistema, essa evolução, ela é boa para o cliente final. O empresário chega, ele começa a tomar crédito, ele está te repagando e ele vai ultrapassar o limite dos R$200 mil. O que a sua organização faz para ajudar essa empresa? Bom, primeiro a gente fica feliz, né? Porque se o tomador de crédito pegou uma vez, cresceu, pegou outra, cresceu, e aliás, isso tem sido para a gente um bom motor de crescimento. A gente tem tido vários empresários que estão renovando seus créditos com a gente porque eles cresceram. Então ele faturava 50 mil, hoje ele fatura 150 mil no mês, isso sim vai demandar mais crédito. Primeiro que a gente espera crescer junto. A gente espera criar novos produtos, a gente espera aumentar o limite que a gente empresta, porque quando a gente tiver aprendido muito daquilo que a gente quer aprender, obviamente a gente vai poder correr mais riscos. Mas no momento atual você não tem o produto. Isso. No momento atual tem sido bem interessante um fenômeno no mercado de fintechs que aquela empresa que às vezes poderia parecer uma concorrente minha tem atuado junto. Então, por exemplo, uma empresa precisa de 1 milhão. Né, e a gente consegue liberar para aquela empresa 150 mil. Existe uma outra empresa que faz um empréstimo com garantia e eventualmente um imóvel ou um automóvel daquela empresa pode ajudar ele a pegar um valor de 200, 300 mil. Um outro parceiro pode emprestar o restante, que 500 mil que seja que falte para fechar aquela conta. Então as fintechs têm atuado juntas para que um cliente que precise de 1 milhão, 800 mil possa ser atendido. Cada um com seu produto, cada um correndo o risco que está disposto a correr dentro desse cenário. Daniel Orlean, nós chegamos ao final do nosso tempo. Queremos agradecer a sua participação. Esperamos no futuro próximo poder trazer de volta e dizer, olha, estamos emprestando mais, está dando certo, as empresas estão felizes, realmente a taxa de juros é competitiva e que tudo possa ocorrer dentro do cenário que você colocou. Muito sucesso. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!